Boa tarde todo mundo. Nós vamos começar a nossa aula à distância, né? Mas ela é correspondente à unidade 1, seção 3. Vamos ver sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético ele é parte integrante de todo um organismo, porém ele tem uma relação mais íntima com o sistema muscular e com o sistema nervoso, sistema neural, tá? Formando o sistema neuromusculoesquelético. Então nós vamos fragmentar, vamos ver o sistema esquelético nessa nossa aula de hoje, mas nas próximas aulas também vamos ver outras partes do sistema esquelético, mas hoje a gente vai ver a classificação de ossos, o tecido ósseo de uma maneira geral, de uma maneira básica, né? A histologia do osso, suas células, né? Quais as células que compõem o tecido ósseo, e as lesões ósseas, que são as fraturas, né? Os tipos de fraturas que a gente podemos ter, né? Tomara que nós não tenhamos nenhuma fratura, né? Bom, no início a gente vai fazer essas perguntas para nortear o nosso estudo, né? Qual a participação do tecido ósseo para a manutenção de estruturas orgânicas? Isso vai estar relacionado com as funções que a gente vai falar. Mas quais são os tipos de ossos que compõem o esqueleto, né? Qual é a composição desses ossos, desse tecido ósseo? Né? Qual a composição de cada um deles? Então tem tecidos que tem ossos que tem algumas particularidades que a gente precisa de conhecer um pouco mais detalhado, tá? Então isso logicamente está relacionado com as funções do nosso sistema esquelético, né? E os tipos de ossos com a sua classificação, tá? E aí nós temos no início da nossa sessão uma situação problema, né, onde é apresentado aí um atleta de motocross que sofre um acidente e tal, ele quer saber o que aconteceu, né, e no final da nossa unidade nós vamos ter um pouco mais de subsídios para poder colocar para esse atleta, né, o porquê que ele está fazendo uma cirurgia por causa de uma fratura, ok? Então vamos lá. Aí está o problema original que está lá no seu livro didático, né, lá no portal. Bom, a nossa primeira questão: quantos ossos compõem o nosso esqueleto? Bom, aproximadamente 806 ossos. Por que aproximadamente 206? Isso é porque há algumas variações na anatomia normal. Então nós temos a anatomia normal, mas nós temos algumas variações, coisas que fogem um pouco do normal. Nós temos algumas coisas discrepantes que podemos falar que aberrações, mas nós vamos falar aqui das variações mais simples na quantidade de ossos, tá? Então é aproximado porque em algumas situações nós podemos ter ossos a mais. Um dos exemplos que a gente, como fisioterapeuta, vai ver bastante é uma vértebra a mais na região lombar. Então nós temos região cervical, torácica e lombar, né, composto por várias vértebras ali, e em algumas situações, tem alguns estudos falando que em torno de 20 a 25% da população tem uma sexta vértebra lombar, ou chamada vértebra de transição. Isso já aumentou a somatória dos ossos do organismo, tá? Do corpo humano. Em algumas situações nós temos uma vértebra cervical, né? Que normalmente as costelas não é uma vértebra cervical a mais, é uma costela a mais. Então nós temos uma costela cervical. Normalmente nós temos costelas só na região torácica, presa nas vértebras e no externo, e elas estão desde a primeira torácica até a 12ª torácica. E em algumas situações nós temos uma vértebra cervical que ela fica inserida na 7ª vértebra cervical. Ok? Então essas são as variações em relação à quantidade de vértebras. Função do nosso esqueleto. Quais são as funções do nosso esqueleto?
A princípio a gente conhece, né? A função de locomoção, a função de sustentação do peso do corpo, que são os ossos posicionados para caminhar, para movimentar, mexer braços e pernas, nós chamamos de locomoção. Sustentação do peso do corpo, né? De órgãos, inserções de músculos para movimentação, isso são funções que a gente conhece. Proteção de órgãos, né? Nós temos a calota craniana que protege o encéfalo, né? Tudo que está dentro do cérebro, ele tem uma proteção forte dos ossos do crânio. O canal medular, que é formado pelo orifício das vértebras, orifício posterior das vértebras, né, que ao empilhar forma um canal, e desce a medula, também tem uma grande proteção, né? Então esses são exemplos de proteção de órgãos nobres. Coração e pulmão protegido pela caixa torácica. A caixa torácica formada pelo externo, anteriormente, as costelas lateralmente, e é inserido nas vértebras posteriormente, formando uma caixa quando nós colocamos todas as 12 vértebras torácicas, mais o externo e as costelas. Nós formamos ali uma grade torácica que protege coração e pulmão principalmente. E a classificação dos ossos, né? Como são classificados o nosso esqueleto? Bom, a primeira classificação é uma classificação do esqueleto de uma maneira geral. Nós temos alguns ossos que estão numa posição central, formando um eixo, e esse eixo nós chamamos de esqueleto axial, é formado pela cabeça, as vértebras e a grade torácica, costelas e externo. Isso forma um esqueleto central, tá? Um esqueleto axial. Esse esqueleto axial possui alguns apêndices, e esses apêndices formam o esqueleto apendicular. Então o esqueleto axial nós vemos aí em cinza, e em amarelo, alaranjado, nós temos o esqueleto apendicular, os nossos apêndices, formado pela cintura escapular e os ossos do membro superior, e os ossos da cintura pélvica e os ossos dos membros inferiores. Então nós formamos ali duas categorias de ossos, axiais e apendiculares. Pelo formato, pela geometria do osso, a gente também tem algumas classificações. Então, pela geometria, a gente vai considerar comprimento, espessura e largura de cada osso. Então a gente já tem ali uma característica desses ossos que estão nessa imagem. São ossos longos. Por quê? Porque o comprimento supera a largura e a espessura, que são aproximados, tá? E aí a gente tem algumas características que a gente tem que compreender, porque interfere inclusive nas funções do tecido ósseo, tá? Então nós temos o corpo do osso, o longo, que é chamado de diáfise, as epífises, que são as extremidades, e a gente vai ver no próximo slide que ele tem um canal medular, ele é oco na sua parte da diáfise, tá? Então aí nós temos uma imagem do nosso osso longo, tá? E essa imagem a gente vai ver diáfise e epífises, né, bem diferenciado. Mas aparece aí também a metáfise. A metáfise é justamente a área da linha epifisária onde tem essa transição da epífise com a diáfise. E aí nós temos uma linha de crescimento, né, uma cartilagem epifisária que vai produzindo células constantemente, e ela vai aumentando o tamanho dos ossos à medida que esse tecido cartilaginoso recebe os minerais para deixar esse osso compacto, duro, né? Nós vimos aqui que na diáfise nós temos um canal medular. Esse canal medular, nesse caso, nós vimos a medula óssea amarela. Ela é amarela porque ela é gordurosa, mas no período de crescimento e desenvolvimento do nosso organismo,
Nessa região do canal medular é composto de um tecido hematopoético, ou seja, a medula óssea vermelha, que é um tecido que produz células sanguíneas. Todas as células sanguíneas, elas são produzidas no interior dos ossos. Durante o crescimento e desenvolvimento, amadurecimento do nosso corpo, nós temos a medula óssea vermelha ali no interior dos ossos longos, e ela vai desaparecendo à medida que a gente vai nos tornando adultos e amadurecidos, né, de uma maneira geral. E aí apenas a região do osso esponjoso, ou seja, as epífises dos ossos longos e a parte esponjosa de outros ossos irregulares e ossos curtos, a gente vai ter também um tecido hematopoético. A gente já vai ver logo na próxima imagem. Mas nessa imagem ainda podemos ver a membrana que reveste externamente o nosso osso, chamado de periósteo. Uma área importante porque toda a inervação do osso, lembra daquela parte que a gente viu onde a gente tem a sensibilidade da pele, que é transmitida através dos nervos periféricos? Pois então, lá nos ossos, no osso compacto, no tecido ósseo do osso compacto e osso esponjoso, não tem esses receptores de sensibilidade. Eles ficam todos no periósteo. Então, o nosso osso, a parte interna do nosso osso, nós não temos sensibilidade, só no periósteo. Então, a fratura dói muito porque rompe o periósteo. Um trauma, uma contusão, que é um impacto no nosso osso, dói muito por quê? Porque machuca o periósteo. Tá? O periósteo é muito inervado, muito vascularizado, e essa vascularização também provoca inflamações. Tá? Então, quando há uma contusão no osso longo, principalmente na canela, quem joga futebol e já levou umas caneladas de uns pernas de pau, a gente vai perceber que aquilo dói pra caramba. Por quê? Porque o periósteo é muito inervado e às vezes a gente percebe no dia seguinte um calombinho. Por quê? Porque rompeu vasos, desenvolveu inflamação, inchou, mas logo é absorvido. Tá? Na próxima semana a gente já pode ir pro racha de novo, que não vai ter problema, beleza? Bom, vamos lá. Então a gente falou sobre o tecido hematopoético, né? Aqui a gente vai ver que o tecido hematopoético, após os 25 anos de idade, 26 anos de idade, ele não está mais presente nos ossos longos. Ele está onde? Ele está aqui em alguns ossos em particular, principalmente os ossos da pelve, do quadril, né? Então o ilho ele é muito utilizado para retirada de tecido hematopoético, para uma transfusão e para análise de tecido hematopoético e etc. Tá? Então, nas vértebras também tem muita produção de células sanguíneas, nas costelas e nas extremidades dos ossos longos, né? Como nós vimos aqui no osso do fêmur, né? Nossa medula óssea vermelha estão nesse osso esponjoso, tá? Isso nos adultos acima de 24, 25, 26 anos. Então aqui nós temos um osso esponjoso. O que é esse osso esponjoso? Ele não é compacto, ele é feito cheio de lacunas, né, cheio de trabéculas. Então essa malhação que é feita que aparece nos ossos, nas extremidades dos ossos, a gente percebe isso às vezes até quando a gente está comendo uma carne de frango e tem um osso ali, a gente morde, a gente vê que uma parte é mais dura e outra é mais molinha, né? Então isso é o nosso osso esponjoso, e essa configuração dele nós chamamos de trabéculas, tá? Então é um osso trabecular, beleza? Além dessa classificação de ossos longos, né, essa parte do tecido hematopoético é muito importante a gente compreender, mas seguindo na nossa classificação de ossos, a gente vê ossos alongados. Mas ossos longos e alongados não é a mesma coisa? Bom, nesse caso há uma diferença. Por quê? Porque os ossos longos têm um canal medular e os ossos alongados não. O grande exemplo é as nossas costelas, que tem o comprimento maior do que a espessura e a largura, porém não tem o canal medular, tá? Então, os ossos
curtos, eles estão presentes principalmente no nosso pé, né, os ossos do tarso, nós costumamos dizer ossos curtos do tarso, e os ossos curtos da mão, tá? Justamente porque o seu formato ele tem dimensões parecidas para comprimento, largura e altura. Por isso ele é osso curto. Pode ter um pouquinho mais de comprimento, um pouquinho menos de espessura, mas de uma maneira geral ele não vai ser classificado como osso longo, tá? Porque são muito aproximados às suas dimensões, beleza? Bom, ossos laminares ou planos. Olha só, nós temos aqui um exemplo dos ossos do crânio, que ele dá ali uma dupla proteção, né? Ele tem a sua parte esponjosa, a sua parte trabecular, mas ele tem duas lâminas de osso compacto, rígido, que isso dá uma proteção. Nesse caso, uma proteção até dupla para os nossos órgãos da calota craniana, né? O nosso encéfalo. Nós temos o cérebro, o diencéfalo, o mesencéfalo, a ponte, fica tudo ali naquela região. Cerebelo, fica tudo dentro da calota craniana, né? Então nós chamamos todo esse conjunto de encéfalo, né? E dali parte a medula espinhal, tá? Então os ossos planos, né, por causa do seu formato, a gente vai ver ali numa aula prática, né, esses ossos, esses formatos, né? Então já vou agendar uma aula no laboratório para a gente ver isso na prática, né? Vai ser bem legal essa aula. Nós temos uma categoria de ossos também, que são ossos com cavidades, né? Essas cavidades normalmente são preenchidas de ar, né? Em algumas situações a gente tem a presença de algum líquido, tá? Mas são os ossos pneumáticos, né? Se são pneumáticos é porque eles têm ar no seu interior, tá? Pneu quer dizer isso. Então são os ossos paranasais, né? E essas cavidades são justamente os seios paranasais. Aliás, né, vamos dizer que seios em anatomia são sempre algumas cavidades, tá? Então é importante a gente acostumar com essa nomenclatura, beleza? Bom, ossos muito importantes também no nosso esqueleto são os ossos sesamoides. Eles são ossos que às vezes dão mais resistência a impactos, ou ele melhora a mecânica daquela articulação, ele dá menos tensão aos músculos e etc. Né? São os ossos sesamoides. Eles se desenvolvem no interior de ligamentos ou de tendões. Né? Nesse caso aqui nós temos dois exemplos. A patela, que ela cresce, desenvolve dentro do tendão patelar ou do ligamento patelar. Depois a gente vai discutir sobre isso, né? Se é tendão ou se é ligamento, mas ele pode ter as duas nomenclaturas, ok? Aqui nós temos um sesamoide que fica abaixo do nosso dedo hálux. O dedo hálux é esse dedo maior do dedo do pé. Então, no dedo hálux a gente tem abaixo dele, no tendão do músculo flexor do dedo, a gente tem esses dois ossinhos sesamoides. Eles servem para dar mais apoio na hora da marcha, tá? Então, essa região do pé e do hálux é a região onde nós temos o impulso, né, a fase de impulso, onde a gente impulsiona o nosso corpo para frente, pressionando essa região contra o solo, beleza? E aí, por fim, a gente tem os ossos irregulares. Eles são irregulares porque eles não classificam nenhuma das outras formas que a gente já viu, né? Eles são todos irregulares. Alguns têm mais comprimento do que altura, mas eles não têm um formato definido, ok? O maior exemplo são as vértebras. Mesmo dentro da nossa coluna vertebral, nós temos uma variedade de formatos de vértebra, né? Vértebra cervical tem formato pela função que exerce, assim como as torácicas e as lombares, né? As lombares são grandes, precisam de sustentar o peso do corpo acima dela, né? Que é toda a cabeça, coluna, grade torácica, todos os órgãos, mais os braços
braços, né, mais do esqueleto apendicular. Beleza? Então esses são os ossos irregulares. Bom, vamos falar um pouquinho sobre histologia e citologia do tecido ósseo, tá? O tecido ósseo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Então nós vimos naquela aula passada, na introdução da anatomia, que nós temos 4 tipos de tecidos. Vamos lembrar? Tecido epitelial, de revestimento, tecido conjuntivo, que serve de sustentação, serve de proteção, de locomoção, o tecido muscular e o tecido adiposo, tá? Cada um com as suas funções. Porém, o tecido adiposo não, tecido neural, tá? Epitelial, vamos lá de novo. Epitelial, muscular, neural e conjuntivo, tá? Então nós temos aí agora 4 conjuntos de tecidos, perdão. Então vamos lá, seguindo em frente. Tecido conjuntivo ósseo, né? Ele é um tecido conjuntivo como o que a gente já viu. Ele tem as suas células, as células que produzem o material, né? Nós vimos que o tecido conjuntivo frouxo tem o fibroblasto, que produz colágeno e formam as fibras de colágeno. Aqui nós temos também células que vão produzir colágeno. Por quê? Porque é um tipo de tecido conjuntivo. Então, o nosso tecido conjuntivo ósseo, ele tem os osteoblastos como as suas células principais. Tá? Então aqui nós vemos que o tecido ósseo, ele tem algumas células primitivas, algumas células que vão formar os fibroblastos. Isso numa situação de emergência, como nós vimos lá naquela situação problema. Se eu tenho uma fratura, eu preciso de mais células para produzir mais colágeno, para produzir mais substâncias ósseas, né, que são fibras de sustentação, e também controlar a deposição de minerais para ele ficar duro, tá? Então nós temos essas células primitivas, né, células tronco, que fica na região do periósteo. Fraturou, rompeu o periósteo, ele vai desenvolver osteoblastos para poder fazer esse trabalho todo. Tá? Além dos osteoblastos, nós temos os osteócitos. Os osteócitos são osteoblastos adormecidos, ou seja, com um mais baixo. Ele vai ficar lá no meio dos ossos compactos, apenas distribuindo um fluxo sanguíneo. Então, através dos seus canalículos, ele vai permitir uma manutenção do tecido ósseo, justamente para dando uma alimentação, nutrientes e oxigenação para essas células do tecido ósseo, tá? Então ela fornece isso, ela tem uma intercomunicação entre eles, e ali os canalículos que vão ter fluxo de nutrientes naquela região, tá? Para manter o metabolismo do osso, né, da matriz óssea. Tá? São células já amadurecidas e elas não se dividem. Se precisar de produção de tecido ósseo, vai ser desenvolvido novos osteoblastos. Beleza? Então aqui agora vamos falar mais um pouquinho dos osteoblastos. Então os osteoblastos, eles produzem o colágeno, né? Ele coloca ele no tecido ósseo, né? A gente vai ver uma imagem ali legal que vai mostrar isso. Então ele vai produzindo fibras de colágeno e colocando ali, ao mesmo tempo que ele controla a retenção do cálcio, do fósforo, de outros minerais, né, dessa região. Não é cálcio e fósforo apenas, mas os que estão mais abundantes. O cálcio é o mais abundante no tecido ósseo. Então ele está ali para quê? Para formar essa dureza do osso. E quem controla essa absorção de cálcio para dentro do osso, quem controla isso tudo é o osteoblasto. Ele que atrai o cálcio, o fósforo, os minerais, para que o osso fique bem rígido, tá? E ele está responsável aí pelo desenvolvimento, crescimento, manutenção e, logicamente, o reparo das fraturas. Ok?
ok? Bom, agora nós temos uma célula que ela é especial, esse osteoclasto. O que o osteoclasto faz? Ele faz a destruição do tecido ósseo. Ele vai desmineralizando esse osso e vai tirando cálcio e fósforo do osso. Pô, mas então ele está destruindo o meu osso, o osteoclasto? Bom, mas para que ele faz isso? Ele e o osteoblasto, ele tem ali um equilíbrio. Enquanto o osteoblasto está constantemente produzindo fibras e captando cálcio, o osteoclasto está retirando o cálcio, destruindo fibras e jogando tudo na corrente sanguínea. Mas para que isso acontece? Para manter o metabolismo. O osso, ele tem uma função de armazenar minerais, armazenar essas substâncias. Se por um acaso faltar cálcio em alguma outra região, o osteoclasto já está soltando cálcio para poder suprir essa outra necessidade, tá? Vamos dar um exemplo disso? Músculo, contração muscular só acontece na presença de cálcio. Então, se você tem uma alimentação rica em cálcio, o seu sangue vai ter sempre cálcio para o osteoblasto, tá? E vai estar sempre fornecendo, recebendo cálcio na corrente sanguínea pelo osteoclasto. Então, tem um fluxo sanguíneo de cálcio constante. Agora, se você não tem uma alimentação rica em cálcio, o que vai acontecer? Quando você movimenta, você precisa do cálcio na contração muscular. O que vai acontecer? Sua corrente sanguínea tem pouco cálcio. O osteoclasto começa a trabalhar mais para jogar cálcio na corrente sanguínea. Mas se você não alimentar, seus ossos vão ficar desmineralizados. Então aí vai ter um processo de osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea, e osteoporose, que é um agravamento dessa condição. Então o osso vai ficar mais poroso, menos compacto, etc. Mas o depósito de cálcio, ele vai ser mantido, e assim que você precisar de cálcio ou fósforo, que também é muito utilizado pelo sistema nervoso, pelas células, pelos neurônios, que usa muito o fosfato, né? E lógico, o fosfato está presente na ATP, que é a nossa maior fonte de energia, tá? Precisei de fósforo, vou tirar do osso, tá? Precisei de cálcio, vou tirar do osso, ok? Beleza, então. Aqui a gente tem uma imagem do osteoclasto e do osteoblasto em equilíbrio, mas aqui ele tem uma imagem maior, tá? Então aqui só mostrando o equilíbrio entre a reabsorção e a formação do osso de uma maneira geral. Opa, veio duplicado. Bom, vamos entender aqui agora. Osteoblasto. O osteoblasto é a célula ativa do osso, tá? Então ele fica ali à margem do osso. Aqui, olha, nós temos nessa região branca, tá? Nessa região aqui, um tecido conjuntivo que está se mineralizando. Então, o osteoblasto, além de produzir esse material aqui, ele também controla a deposição de minerais para a formação dessa parte do osso que é a matriz óssea, tá? Essa parte do osso compacto, ok? Então, esse osso, essa parte rígida do osso, ela é feita pela deposição de cálcio controlada pelo fibroblasto. E o osteoclasto está aqui, ó, tá? Para retirada de cálcio, ele vai destruindo um pouquinho do cálcio do osso, e liberando cálcio, fósforo e outros minerais, outras substâncias ali decorrentes do seu trabalho, da sua reabsorção óssea, beleza? Então aqui nós temos, né, uma parte da osteologia. Agora, nos próximos slides a gente vai ver assim, a lâmina, né, aumentada no microscópio eletrônico. A gente vê tudo aquilo, aquela imagem que a gente viu anterior, dessa forma aqui, ó. Esqueci de falar dos osteócitos, tá? Os osteócitos, eles ficam aprisionados no meio do osso compacto.
Então ele vai emitir canalículos. Na próxima aula a gente vai ver com mais detalhe isso. Ele emite canalículos nessa região para comunicação entre um e outro. Mas na verdade esse osso entre um osteócito e outro, ele precisa de uma alimentação, tá? Ele precisa de nutrientes para ele se manter vivo. Tá? Então o osteócito mantém essa manutenção do osso compacto através de nutrientes que ele retira da corrente sanguínea, tá? E vai fornecendo para o osso, beleza? Aqui, quando a gente está vendo essa região aqui, ó, tá até marcada aqui, essa região é onde o osteoblasto ele está terminando a sua atividade metabólica e ele vai se transformando em osteócito. Então ele diminui a sua capacidade metabólica, né? Ele passa a não ter muitas organelas, o núcleo ele vai ficando meio inativo e ele se transforma em osteócitos. Assim são formados os osteócitos, beleza? Então aqui é o que a gente já viu, osteoblastos ali na margem do tecido compacto, né? Formando o osso e ele vai aglomerando o osso ali. Beleza? Aqui de novo, tá? E aqui, olha, a gente vê um osso compacto, né, com a sua parte fisiológica, né? Ele tem ali o endósteo, né, na sua parte interna, próximo da medula, né? Nesse caso aqui é de um osso adulto, né? A medula óssea flava ou amarela, é chamado de medula óssea flava ou medula óssea amarela. Tá? Ela é formada por tecido gorduroso. Então, ela recobre, o endósteo recobre essa parte, o periósteo a parte externa, né? Então a gente vê aqui, com uma inervação, com as suas fibras que aderem ao osso compacto, a sua vascularização, né? Que a gente já comentou anteriormente, beleza? O tecido esponjoso, né, são aquelas pequenas trabéculas, né, a gente já mostrou. O tecido compacto também é um tecido, aqui tem uma imagem, né? Então o tecido esponjoso ele é sempre envolto de um tecido compacto também, tá? É importante a gente rever isso. Nos desgastes ósseos, né? Com a idade a gente vai desgastando a cartilagem e o osso compacto vai aparecendo, às vezes tem um desgaste grande nessa região, mas sempre revestido de osso compacto. O osso esponjoso, que ele parece mesmo uma esponja, e essas partes de fibra de ossos aqui chamados de trabéculas, ok? Tá? Bom, chegando mais ao final da nossa aula, vamos ver como que ocorrem essas lesões ósseas, né? Então, classificar um pouco as nossas fraturas, né? Então, na fratura fechada ou fratura interna, os ossos perdem a sua continuidade, né? E eles se separam uma parte, um fragmento, mas ele fica dentro de um compartimento. Ele fica ali dentro do corpo, não ultrapassa a barreira da epiderme e da derme. Então ali nós temos uma fratura fechada, tá? Os ossos fraturados permanecem do interior do corpo, tá? Sem romper a pele em si. Observem que mesmo ele mantendo internamente, não rompendo a pele, ele também tem as suas complicações. Essas complicações podem ser o fragmento do osso, né, que pode ser pontiagudo, ele pode romper um vaso sanguíneo, ele pode romper um nervo, ele pode romper uma cápsula, um tendão, tá? Então ele pode trazer algumas complicações. Então ele pode romper qualquer tipo de tecido mole ao seu redor. Já nas fraturas abertas, isso tudo pode acontecer, mas também ele rompe a barreira da epiderme. Então ele rompe o tecido epitelial, o tecido do tegumento. Então ali nós temos
um agravamento. Por quê? Porque tem uma comunicação com o meio externo e pode aparecer micro-organismos, né? E uma das piores complicações seria a infecção nessa região. Mas lembrando que pode ter uma hemorragia. No caso das fraturas internas, o risco de ter hemorragia não percebida é grande, e isso pode trazer também algumas complicações logo após a fratura, né? De dar um extravasamento de sangue para um compartimento interno e a gente não perceber essa condição, né? Perceber depois que o paciente já perdeu, a vítima já perdeu muito sangue, tá? Então, nas fraturas abertas, ela rompe a pele, tá? Então, aqui nós temos aqui uma fratura aberta, né, onde a gente vê claramente ossos ultrapassando a barreira da pele, e nesse slide a gente vê que o compartimento está fechado, mas que a hemorragia ela fica nessa região, tá? Isso aí tem um grande perigo que ele não está sendo visto. Então, a complicação da fratura aberta seria infecção, a complicação da fratura fechada seria uma hemorragia interna não percebida. Então, veja como esse osso é pontiagudo, né? Isso é realmente um perigo. Tá? Bom, agora outros tipos de classificação para as fraturas ósseas. Nós temos as fissuras ou fraturas incompletas, né? Então, os ossos ainda ficam em proximidade, isso facilita a consolidação dessa fratura ou a cicatrização desse tecido. Tá? Temos a fratura em galho verde, que é uma fratura incompleta, normalmente ela emborca um osso longo e fratura uma metade, aquela metade que ficou no arco externo, ela vai fraturar porque foi mais tenso para elas, mas ela vai ser uma fratura incompleta. Normalmente ela vai fraturar a metade daquele osso longo. Isso é comum em crianças que ainda tem um tecido ósseo ainda com muitas fibras e poucos minerais, ou menos minerais do que os adultos, ok? Em relação ao tipo da fratura, né, como que ela acompanha o osso, nós podemos ter uma fratura totalmente transversal, né, que fica naquele sentido igual o plano transverso. Algumas fraturas cominutivas, que são essas que produz vários fragmentos, né? Essa segunda fratura aí, e aí oblíqua, em espiral e longitudinal. Aqui não apareceu uma longitudinal, essa aqui última é uma impactante. Nós não temos aqui temos aqui os principais tipos de fratura. Nós não vimos a longitudinal, mas a longitudinal é ao longo do osso, né? no sentido do eixo longitudinal que a gente viu naquela aula passada. Uma outra classificação para fratura é a fratura desviada ou a fratura sem desvio. Os dois desenhos de baixo a gente vê fratura desviada, onde perde muita proximidade dos ossos. São essas fraturas que normalmente exigem uma cirurgia. Dependendo da condição do paciente, o ortopedista que atender pode fazer uma redução de fratura, né? Nós chamamos assim, a redução de fratura é o alinhamento dos segmentos fraturados. Eles estão desalinhados e o ortopedista faz o realinhamento, é chamado de redução. Então aqui é uma fratura com desvio, onde exige uma redução. Pode ser uma redução cirúrgica ou não cirúrgica, ok? Mas normalmente precisa de uma anestesia mesmo não cirúrgica, porque o médico vai mexer muito ali naquele braço e é muito dolorido, tá? Então nós temos uma fratura. Essas duas fraturas da esquerda, elas são extra-articular, porque as extremidades são as articulações, as cartilagens que vai deslizar um osso sobre o outro. Então nesse caso da direita, nós temos fraturas transversais e longitudinais, mas que atingiu a região articular, a região da extremidade da cartilagem, onde tem o deslizamento de dois ossos, tá? Então, a primeira é sem o desvio, está bem alinhado, né? Um pouco mais fácil de cicatrizar, de reparar, e essa aqui
uma avulsão de um pedaço do osso, né? Então nós temos um desvio, normalmente precisa de uma cirurgia aqui para poder resolver esse problema, tá? Então o nosso motoqueiro pode ter tido uma fratura desse tipo, né? Necessitando de uma cirurgia. Nesse caso não tem jeito dela cicatrizar simplesmente, ok? Bom, por fim, nós temos aqui um outro situação-problema. Então, essa situação-problema agora é uma pergunta que nós vamos... bom, aqui já está a resposta, né? Então, você já tem a resposta dessa pergunta. Ao preencher um formulário para adoção da medula óssea, o estudante de biologia pergunta ao enfermeiro por que eu vou doar medula óssea e vai tirar do meu osso do quadril, sendo que ele não tem um canal medular onde não tem uma medula óssea, né? Então a explicação é aquela que a gente já falou, né? Então, acima de 25 anos, nós não temos um canal medular com tecido hematopoético, sim com tecido gorduroso. Então, é retirado de tecidos mais superficiais, tá? Então, a crista ilíaca do nosso osso ilíaco é aquela parte do osso da bacia onde a gente sempre esbarra numa quina de uma mesa, numa quina da pia e que dói pra caramba. Aquilo ali é a nossa crista ilíaca ou a espinha ilíaca, onde é retirado parte do nosso osso e uma raspagem do osso esponjoso, levando consigo células hematopoéticas, tá? E aí é transplantado para um paciente que tem algum problema de doença do tecido sanguíneo, tá? Leucemia é um dos exemplos que a gente pode dar, beleza? Então aqui a gente finaliza, para essa aula não ficar longa demais, o que eu acho que já ficou um pouco longa, mas compensa a gente dar uma passada aí nisso e depois a gente tira essas dúvidas que porventura pode ficar, tá? Sugiro que vocês revejam esse vídeo, né, com esses slides. Eu vou mandar os slides para vocês também, vocês podem acompanhar só os slides ou os slides com a explicação, ok? Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu!